Aproveitando que a gente está no assunto Palmeiras, a gente pode falar agora do Dudu, o Cruzeiro que bateu o Vasco da Gama por 1-0. Então a gente pode falar do ídolo alviverde Dudu, que se despediu do Palmeiras no término da temporada passada, agora chegou lá no Cruzeiro com muita expectativa e de uns jogos para cá perdeu a titularidade, o que gerou aquela declaração do Dudu dizendo que não entendia por que ele saiu do time, falando das escolhas do técnico, que é muito difícil para ele, que foi titular a vida toda, agora ficar no banco de reservas, tem que se acostumar com essa realidade. E é claro que esse tipo de declaração não pegou bem internamente ali no Cruzeiro. O Dudu foi cortado do jogo de ontem contra o Vasco da Gama, nem no banco de reservas ficou. E o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele foi conversar com os torcedores e teve ali um torcedor do Cruzeiro que perguntou: e o Dudu, hein? O Dudu vai ficar ou o Dudu vai embora? Aí ele fez aquele gesto, né? Fez aquele gesto assim, ó, indicando que vai sair, vai embora. Vamos acompanhar aqui o vídeo que está circulando nas redes sociais do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, no bate-pronto da Jovem Pan. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Vai tirar, Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? O que nós vamos fazer, Pedrinho? E trazendo aqui um contexto sobre essa história do Dudu, Pedro Lourenço, Léo Jardim. O Leonardo Jardim revelou que o que motivou o corte do Dudu não foi a entrevista polêmica após o jogo contra o Palestino, e sim um motivo interno. Foi o que disse o Leonardo Jardim. Abre aspas. Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista dele. O motivo da suspensão era um motivo interno e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação. Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar. Mas neste momento não existe nada. Foi só um jogador que não foi relacionado, fecha aspas, aqui a declaração do Leonardo Jardim para trazer todo o contexto. E a gente também traz aqui mais uma informação de bastidor. De acordo com um dos relatos ouvidos aí, uma das fontes que foram ouvidas pela reportagem do GE, o Dudu teria dito o seguinte no vestiário após a derrota, Cruzeiro com 3 jogos e 3 derrotas na Copa Sul-Americana. Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber. Foi o que disse o Dudu, de acordo com fontes do GE. De acordo com fontes ouvidas pelo GE, foi o que disse o Dudu no vestiário logo após a derrota. Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber. E essa fala do Dudu e o comportamento citados foram confirmados por outras fontes ali consultadas pelo GE, que procurou os representantes do atacante Dudu, e um dos integrantes do staff do Dudu não desmentiu o comentário do jogador feito no Chile e ainda acrescentou: aqui uma pessoa do staff do Dudu. O Dudu está tranquilo. Se o clube quiser rescindir, é só pagar a multa que está no contrato, fecha aspas. Então eu achei importante não só o vídeo aqui do Pedro Lourenço, que está repercutindo aí em rede social, mas também todo esse contexto, a declaração do Leonardo Jardim e essas fontes que foram ouvidas lá pelos colegas que cobrem o Cruzeiro. Vampeta, correto, Dudu? Correto, o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço. O que você pensa dessa história toda, Vamp? Ô, Vamp, você sabe, antes de você falar, você sabe que o negócio da Leila, né? VTNC, né? Aí ele falou, vou trabalhar no Cruzeiro. E parece que ele falou FDP. Aí o que é? Ele falou fora da partida. Tá tudo certo. A fita é o seguinte, Pedro, a gente não sabe o que teve internamente, mas... Dona Lúcia. A gente não sabe o que teve internamente, a gente não sabe qual foi a discussão, mas o que a gente viu publicamente, o Dudu tá na razão. Se o presidente do Cruzeiro fala aquilo pra torcida publicamente, ele vai ter que dar uma resposta à altura. Só pagar meu contrato, eu vou embora. Né? Se ele fez o gesto que vai vazar, e o Dudu... Agora, lá dentro, se teve uma discussão, a gente não sabe aqui, né? Tô falando o que eu vi. Ei, vai ficar, Pedrinho? Não, vai vazar. Com gesto, né? O Dudu viu, todo mundo viu o gesto. Eu vazo, só pagar meu contrato. Simples.
Eu também acho que se quiser rescindir, é só pagar o que ele tem direito ali, a multa rescisória, e tá tudo certo. Se o Cruzeiro não quiser continuar com o jogador também, pelo que a gente acompanha, se tiver que rescindir mesmo, tá ok pelo lado dele, só que tem que pagar a multa rescisória. Olha, pelo que a gente sabe oficialmente, a declaração do Dudu, não teve nada demais. Nada, zero. Nada que justifique isso tudo, esse circo todo. Ah, mas é chato o jogador chegar a público e dizer que não sabe por que saiu do time. Isso não tem problema. Até não, com os companheiros de equipe. Mas não é motivo para afastar. Não é motivo para afastar. Eu acho que o técnico lá está querendo crescer. É bem estilo dos técnicos portugueses. Eles escolhem um alvo grande para poder falar, tá vendo, com ele foi assim, imagina com os outros. Eles fazem muito isso. Então, nada justifica. Agora, pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá dentro, aí a gente não sabe. De qualquer maneira, a menos que o Dudu tenha cometido algum ato grave que justifique uma saída por justa causa, uma coisa grave, né? Tipo, se o Bruno Henrique for condenado na história lá das bets, é justa causa. O Flamengo pode rescindir o contrato, tem que pagar nada. Agora, por isso aí, que a gente vê, eu acho que o cara quis crescer em cima dele. E é muito simples. Ah, fiz um mau negócio, não devia ter contratado. Filho, paga. É o que está acontecendo com o Caixinha no Santos. Não sei porque o Santos levou esse técnico ruim pra caramba. Olha o que o Bragantino melhorou depois que ele foi embora. Mas o Santos contratou. Aí tem que pagar multa. E eu não sei como é que fez uma multa daquela. Negócio absurdo. Para um cara como o Caixinha fazer uma multa desse porte. Mas vai ter que pagar, Quanto foi, Flávio? 15 milhões. Então, só para trazer aqui o contexto que a gente tinha passado, talvez em meio a tantos fatos tenha ficado muito misturado ali, mas o Dudu deu aquela declaração, o Dudu foi cortado do jogo de ontem. A gente imaginava que o Dudu tinha sido cortado por conta da declaração que ele deu, declaração pública dele, ali em entrevista, depois do jogo no Chile, dizendo que não entendia o motivo de estar no banco de reservas, não sabia o porquê dele ter saído do time. Mas o Leonardo Jardim disse na entrevista que não foi por isso. E aí entra a reportagem do GE que a gente mencionou. A reportagem trouxe esses bastidores dizendo que o Dudu teria falado isso aqui que eu mencionei, né? Mas é algo interno, né? Algo interno e foi isso que irritou o Leonardo Jardim. Foi essa declaração do Dudu no vestiário e não a declaração do Dudu para a imprensa. Ainda assim não é motivo para justa causa. Não é justa causa. Tem que pagar a multa. Ah, não gostei do que disse. Tá bom, paga a multa. Não é motivo para justa causa. Ah, eu só quero saber quanto eu vou ganhar e tal. Não é legal. Então, se aconteceu, mas não é motivo para justa causa. Então, é aquilo que o empresário do Dudu falou tá correto. Ah, não quer mais, tá, paga e acabou, até logo. Pega o valor que ele deve ter uma multa estipulada ou o resto do contrato. E acabou, tá resolvido o problema. Então, o que o Dudu disse? No vestiário no Chile, estou no clube, de acordo com a fonte do GE. Estou no clube para cumprir meu contrato. Só quero saber do que tenho a receber. Isso foi no Chile, no vestiário. Dudu foi cortado da partida. Aí teve esse vídeo do Pedrinho que a gente acompanhou. Então o vídeo do Pedrinho não foi depois, ou não foi um pouco antes, não. O Dudu fez o que fez, ou falou o que falou de acordo com essa fonte, no vestiário no Chile. E aí ele é cortado. E aí depois vem o vídeo do Pedro Lourenço conversando com o torcedor. Só para deixar claro aqui a sequência, a ordem dos fatos. Não foi por conta da entrevista, e sim pelo que ele disse no vestiário lá no Chile, Mauro Betting. E foi cortado o Dudu, e agora essa situação. Porque o Pedro Lourenço faz esse gesto indicando saída, e o staff do Dudu já deu o recado. O staff do atacante Dudu deu o recado. Se quiser sair, se quiserem rescindir com o Dudu, tudo bem, só pagar a multa rescisória. Assim, nesse caso específico, em outros tantos, um pouco mais, um pouco menos, a gente não sabe nem 0,5% do que rola. E aí rola, evidentemente, questões contratuais, questões profissionais, questões pessoais, questões de ego. Eu tô falando que o ego tem extrapolado de lado a lado. Mas tem essa coisa, né? E tem a atitude do dono da SAF do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, Pedrinho BH, que é boca e rota, a gente sabe, né?
enfim, e que ao conversar com torcedores da arquibancada faz um gesto como aquele de Que tipo também vai embora, não foi né? nada elegante. Assim, também não foi nada elegante. Assim, não foi nada profissional. Não, é menos que zero isso, né? Assim, tipo, se alguém te pergunta, pô, vamos mandar embora, se eu fosse chefe do Pedro Marques, pra felicidade dele, eu não sou, né? Pô, alguém chega, o Pedro Marques vai ser a Jovem Pan, eu vou falar pro cara ali no ponto de ônibus aqui, vai levar, fazer o sinal. Cara, eu sei que torcedor e tal, mas assim, no mínimo, você já respondeu pro torcedor, você no gramado, torcedor na arquibancada já não é o ideal. Eu sou pelo diálogo, mas há diálogos que não se tem. E numa questão como essa, o jogador que era para ter vindo em julho do ano passado não veio, já foi uma das não negociações mais conturbadas da história. Aí ele chega ao Cruzeiro no final do ano e agora, gente, não chegamos à metade de 25, ele eventualmente pode sair. Não era o caso em todos os sentidos do Pedrinho BH fazer o que fez. Ponto. No caso do Dudu, repito, a gente tá ouvindo histórias que são verossímeis. Acontece, o Dudu é desse estilo, tá irritado, o Cruzeiro não tá tão bem, ele não tá legal, né? Apesar da vitória contra o Vasco e tal, atuação pavorosa, deprimente do Cruzeiro, por exemplo, na Copa Sul-Americana e com nível de investimento, né? Mas é um Cruzeiro ainda instável, com uma atuação muito ruim que teve o Cássio lá, mas uma muito boa que teve contra o Vasco. Enfim, então você tem esses percalços do futebol e da vida. Paulo, o que você acharia de uma declaração? Eu finjo que jogo, eles fingem que pagam. Então, por exemplo, é algo que inclusive eu comentei à época em 2001. É deplorável, mas conhecendo a figura à época e amando essa figura mais ainda, as coisas mudam, né? E conheço bem o Dudu, não sei de detalhes de bastidor, até porque tem horas que assim, pô, você conhece os caras, eu conheço, mas tem hora como o próprio Vamp, Flávio Prado, Pedro Marques, tá dizendo, o nosso pilhado preso em algum trem agora na Europa, tá? Cara, é melhor nem saber. Minha total solidariedade. Aliás, temos atualização do noticiário de por onde anda, se é que anda. Daqui a pouquinho tem atualização. Tem uma daqui a declaração pouquinho... do presidente de Portugal, do sim. primeiro-ministro de Portugal, dizendo o seguinte: está tudo bem, esperamos que nas próximas horas haja uma ótimo. liberação. Sem prazo, sabe Sei aquela lá, próximas não horas? se garante- Pilhado, estamos contigo, Pilhado. É. Estamos contigo, hein? Não, É isso fica aí, aí. a gente Estamos vai- contigo, meu amigo. É isso Aqui no aí. estúdio no 24º É do nóis. Bate-Pronto. Mas assim, então assim, até no momento razoável do Cruzeiro no brasileiro, então tem polêmicas como essa. De novo, criadas muito por conta da nem pra usar o termo, da declaração de Pedrinho BH no gramado para um torcedor numa rede social. A gente tá perdido, velho. E o Leonardo Jardim, ontem, o Cruzeiro conquista a vitória por 1-0, de novo, sem a participação de Dudu e Gabigol, Vamp. E aí o técnico, nesses momentos, fica grandão. O Gabigol nem entrou, né? Ficou no banco, não entrou, jogou no meio de semana. Né? O Dudu também jogou e não foi nem relacionado. Deve ter algum problema, não só nesse gesto do Pedrinho, mas alguma coisa dentro do vestiário. Alguma coisa dentro do vestiário, alguma discussão com o treinador. Então você acha Alguma que antes coisa. dessa fala do Dudu no vestiário aconteceu outra coisa? Deve ter alguma coisa. Porque o que motivou eu o concordo corte com o não foi Flávio, nem a- eu não foi concordo nem a com o Flávio. entrevista. Não é porque eu saí do Foi o time. vestiário. Não é motivo de me afastar, pô. Tem coisas piores. Coisas piores. Eu ficaria muito chateado de ouvir, se eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, dizendo assim: ah, que bom que eu tô na reserva, assim eu não preciso trabalhar, eu fico mais sossegado, mais tranquilo. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora o cara fala: ó, puta, eu queria estar lá, eu queria jogar. Pô, não vi nenhuma razão para mim tirar o time. Qual é a ofensa? Qual é o... Não tem nada de ofensivo nisso, não. Eu ainda acho que estão aproveitando uma oportunidade para tentar ver se o Dudu fica bravo e fala: então eu vou embora. Mas o assessor dele, Você acha que- o empresário diz: eu quero que pague paga a multa, eu vou embora. Ô, Flávio, você acha que o pessoal deve estar torcendo agora para que o julgamento do Gabigol dê errado para poder decidir? E tem um Não julgamento duvide, ainda, não viu? duvide. Não é? Não duvide. Não duvide e aí também, sim não. vira justa causa. Aí sim, né? O caso do Paquetá, se ele for condenado, infelizmente tudo indica que será, até logo, sai, como se diz lá na Penha, com uma mão na frente e outra atrás, não tem o que receber. E o Dudu, o que é o futebol? O futebol é maluco. Começo da temporada, toda a expectativa em cima dessas duas contratações, do Gabigol e do Dudu. Hoje os dois não estão jogando. E, Pedro, e poderia não são a ter primeira sido opção do técnico. O prejuízo do Cruzeiro poderia ser maior até se o Dudu tivesse aceitado a primeira proposta, que era maior ainda. Então agora, sabe, de novo, me levando a velha Penha, lamba as unhas que é só isso, porque era para ser mais. O Palmeiras estima até que gastou com o Dudu ou deixou de receber, porque tem os salários do jogador,
tem o contrato dele ali, fora bonificações, luvas, entre outras coisas, e o Cruzeiro ia pagar também, ia pagar uma compensação financeira, né? Sim, na primeira negociação em julho do ano passado. Então o pacote todo, o Palmeiras ia economizar 30 milhões, aproximadamente, com o Dudu no Cruzeiro, se o Dudu tivesse saído no ano passado. Então você imagina, o Palmeiras deixou de economizar 30 milhões, o Cruzeiro economizou 30 milhões. Nesse aspecto, sim. Então, assim, a gente está agora debatendo... Mas eu acho essa conta a conta é válida, é um fato real, mas eu acho odioso o Palmeiras ficar, principalmente a Leila, né, no caso, que é a briga dela com o Dudu, ficar toda hora fazendo isso. Até porque a gente tá falando do maior ídolo e craque do Palmeiras do século XXI. Que não é a Leila, ela se acha, né? Mas é o Dudu, né? Então, o Palmeiras deixou... Gente, de novo, você pode ter perdido em algum caso ou deixado de ganhar, mas tô falando, embora não tenha, até o final daquela temporada, o Palmeiras não ganhou nem Libertadores, nem Copa do Brasil, nem o próprio Brasileiro, mas daí ficar toda hora, e de novo, tô falando do maior ídolo e craque do Palmeiras do século XXI. Pode, eventualmente, por conta desse imbróglio todo, ter perdido pouco da idolatria, mas tudo que o Dudu fez de 2015 até 2024, inclusive naquele ano de interregno que ele foi pro Catar, e do Aldo Arraio, e volta, e ele participa da campanha da primeira Libertadores, das 3 do Palmeiras, a de 20, e é fundamental também 21, como foi fundamental nesse século 21, é uma conta que você pode até cogitar, mas toda hora o Palmeiras ficar falando como foi lamentável quando a Leila fala do Dudu, na série do Rony foi também profundamente desrespeitosa a Leila em relação a isso, mas enfim, faz parte do jogo. O trabalho é bom, Crefisa e Fã foram maravilhosas, a Leila faz um bom trabalho na sequência do Gagliotti, do Paulo Nobre, segue o jogo. Agora, falando tecnicamente sobre o Dudu no Cruzeiro 25, está deixando a desejar, como ele deixou sim a desejar quando ficou no Palmeiras. Sim, havia ficado de 24 de agosto de 24 até de 2023, perdão, até agosto do ano passado, quase um ano sem jogar pelo Palmeiras, sim. E quando voltou o Dudu por uma série de contingências, inclusive da própria equipa do Abel Ferreira, o Dudu não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Realmente o desempenho dele foi muito abaixo, não teve tantos minutos assim, mas os que teve não teve nenhuma boa atuação e nenhuma assistência, nenhum gol para o craque ídolo do Palmeiras do século XXI. O Dudu não estava bem mesmo quando voltou depois da operação em séria lesão. Mas é dever dizer que mesmo no Cruzeiro ele não está legal também.